Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra promovida pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, farei a preparação do ambiente, fazendo uma das leituras do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, intuído pelo Espírito de Emmanuel. Vou fazer o item 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobra-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova. É sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade. Mas se não gozam de vantagens observáveis no mediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus, nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegando a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano, modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue por diante. Que possamos também deixarmos de ser cegos e seguirmos adiante, né? Então, vamos pedindo aos nossos mentores individuais, ao mentor da Casa Lauro Machado, ao mentor do Evangelho, que tranquilize as nossas mentes, aquiete os nossos corações, para que possamos abstrair o máximo possível da mensagem do Evangelho de hoje. E para que possamos entrar nessa sintonia, façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao nosso tema de hoje. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no capítulo 27, cujo tema é Pedi e obtereis. Vamos destacar deste capítulo os itens de 18 a 21, que trata do subtema da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos lá, antes disso, é interessante, acredito ser interessante, que possamos fazer um resgate do que entendemos por prece. Vamos lá. A prece é uma invocação
mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Essa é a definição de prece que encontramos no capítulo 27, nesse mesmo capítulo, só que no item 9. Provavelmente quem tem acompanhado a leitura dos capítulos já passou por esta lição. Mas vale a pena lembrarmos, né? Que a prece é uma invocação, olha lá, nossa, pelo pensamento para quem a gente dirige, ou seja, é um encontro. E um encontro com quem? Com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus. É um mergulho na abundância divina que mora no nosso interior. É uma conexão íntima com Deus. Então na prece nós mergulhamos na nossa consciência, no nosso coração e pedimos uma ligação com Deus. E para Ele e com Ele trocamos a nossa comunicação, o nosso diálogo, pedindo a Ele ou agradecendo a Ele. Não podemos esquecer nunca de agradecer. Não sejamos filhos que só pedem. Nós temos tanto a agradecer, muitas vezes muito mais a agradecer do que pedirmos, né? Mas a fé, a prece, né, principalmente se imbuída de muita fé, ela é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do nosso pensamento e da nossa vontade, que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em forma de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Então vejamos ali nessa figura o mecanismo da prece. Olha só, eu entro em conexão com forças superiores, eu entro em conexão com o universo astral, chegando até o Divino Mestre, e automaticamente eu também recebo energias do meu Mestre. Eu também formo um ciclo, é um mecanismo de trocas de energia. E quanto mais pura, mais cristalina, mais fervorosa for a minha intenção, meu canal com Jesus, com Deus, mais me sentirei revigorada com a sua luz, não necessariamente atendida em meu pedido, porque não podemos esquecer de que não mudamos os destinos, mas podemos aliviar sintomas, dores, podemos colaborar formando uma corrente de luz que pode auxiliar a nós e a todos, inclusive encarnados e desencarnados. Então nós vamos ver que para o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Ele nos explica a importância da prece. Olha lá, o Espiritismo vai explicar para a gente que o modo de transmissão do pensamento em prece, então assim, todos nós estamos mergulhados no fluido universal. Todos nós estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço de todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Nossa vontade é uma mola propulsora. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Ou seja, as vibrações do ar, elas têm as suas limitações. As vibrações
as nossas vibrações, as nossas orações, elas transcendem, elas reverberam, elas criam ondas que não têm barreiras. Olha a força de uma prece feita do coração, com sinceridade, com doação, com amor. Para quem oramos? Então nós vamos ver que não há prece sem resposta. Ela pode não ter o entendimento do nosso pedido, mas ela vai servir, sempre tem uma utilidade. Então nós podemos orar para conhecidos ou desconhecidos, encarnados ou desencarnados. A prece não tem distância e nem barreira. Então, quando fazemos vibrações, por exemplo, que é uma forma de doação de energias, e energias positivas, energias de amor, e quando a gente vibra para que essas energias possam ser levadas a vários lugares que às vezes nem nunca estivemos, mas que lá precisa de um acolhimento, que lá precisa de uma luz, que lá precisa de amor, que lá precisa de um alívio, a nossa doação, nosso fluido, a nossa prece chegará até lá. Então, vamos entrar diretamente no tema de hoje, né, que são as preces para os espíritos sofredores, né, e desencarnados também. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são muito proveitosas. Por quê? Porque verificando que há quem neles pensa, olha só que importante isso, né? Verificando que tem alguém que pensa neles, menos abandonados eles vão se sentir, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Por quê? Porque reanima, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento, ou seja, tira os pensamentos ruins de sua cabeça. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Veja bem, não será modificado o destino ou o que ele tem que passar. Isto é uma colheita do que foi feito. Nós vamos quitar as nossas dívidas, mas podemos quitar as nossas dívidas sendo apoiados. Nós podemos quitar as nossas dívidas sendo ajudados nos discernimentos e nas forças. Então, os espíritos sofredores precisam de preces mesmos. E para eles são realmente muito proveitosas. Quando a gente pensa nos nossos entes queridos desencarnados, é importante que a gente pode sentir saudade, a gente pode sentir a falta daquela pessoa, mas quando você lamenta, quando você fica apegado àquela tristeza, eles também vão sentir. Então, que a nossa prece seja para que nós tenhamos forças para deixá-los seguir os destinos que eles têm que seguir a partir do desencarne que eles viveram. Então, o que podemos ajudar agora é emanando energias de forças, de amor. Acreditamos em vocês, estamos aqui vibrando para que você consiga, né, reparar os seus erros, que você consiga se arrepender, que você consiga entender a luz superior, os ensinamentos de Jesus e retomar para o caminho do bem. Porque se você está sofrendo, provavelmente é porque não está tendo muito entendimento quais eram os verdadeiros valores, quais são os verdadeiros valores pelos quais a gente deve estar dirigindo as nossas atenções e a nossa consciência. Algumas pessoas não admitem a prece para os mortos. Olha que interessante. Existem pessoas que não sabem como fazer a prece para os mortos, ficam sempre se lamentando, ainda muito presos. E existem pessoas que acham que não precisa, que não vai ter nenhuma valia, que não vai ser importante de nada.
Então, essas pessoas, elas agem desta forma, não acreditando, por quê? Porque elas acreditam que a alma só tem uma alternativa. Ou seja, que ela pode ser salva ou condenada e que as penas são eternas. Então, assim, nós vamos ter uma única vida e você vai carregar aquilo até o juízo final ou até um julgamento e que você não vai ter condições de reparação. Num e no outro caso, tanto ele admitindo que as penas são eternas, o que acontece? Eles acham que a prece não vai ser útil, que vai ser inútil, então que não se deve perder tempo com isso. Sem discutir o valor dessa crença, nós não estamos aqui para dizer qual crença é melhor, mas explicarmos o que a gente acredita, colocar o que a gente acredita, porque nós espíritas acreditamos que a prece é sim útil, é sempre útil, e não acreditamos na condenação por penas eternas. Então nós vamos, por um instante, admitir, vamos fazer esse exercício, né? Suponhamos que de fato tenha isso, né? A realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Vamos caminhar no raciocínio das pessoas que não acreditam nas preces. Vamos perguntar a essas pessoas, então, se mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos condenados. Vamos aproximar com a realidade que a gente tem aqui, das pessoas que são presas e são condenadas e passam lá 18, 20, 30 anos presos. Elas não merecem ser lembradas, elas não merecem receber apoio energético, vibrações, para que possam parar, refletir sobre o que elas fizeram e que elas possam serem esclarecidas sobre as leis divinas. Será que elas não têm direito a isso? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, porque nossas preces não vão libertar ninguém da prisão. Isso nós sabemos, ele vai ter que pagar lá o que aconteceu. Não seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Será que se a gente não emanar luz para que aquelas ideias se esclareçam, para que aquelas pessoas possam pensar e conseguir diferenciar o que é o bom do mal e se tornarem pessoas melhores, será que não vale a pena isso? Será que não tem utilidade preces que peçam isso? Que peçam consciência? Na Terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se perdão para ele, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhes de grilhões para aliviá-lo do peso destes? Ou seja, ele não precisa de nenhum tipo de ajuda? Ele deixou de ser humano, mesmo que ele tenha cometido um crime que pareceu que ele não era humano, que ele era selvagem? Será que ele não precisa ser cuidado como uma pessoa para que ele possa verificar que existem outras possibilidades de se relacionar com as pessoas sem ser fazendo-lhes o mal? Lembrai-vos de que entre os condenados pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, ou seja, uma pessoa que você amava, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que seque as chagas? Não fareis por ele o que fareis por qualquer pessoa? Não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação?
Nós já vimos vários momentos que assim, é fácil perdoar quem a gente ama, né? É difícil perdoar quem a gente não conhece. É fácil ajudar ou orar, fazer preces por aqueles que foi por nós amados. Mas muitas vezes aquele que não foi por nós amados é que são condenados. Provavelmente por faltar-lhes amor, compreensão. Ou às vezes, mesmo tendo amor e compreensão, fazem atos por pouca consciência, pouco conhecimento dos verdadeiros valores que estão contidos no Evangelho. Esses precisam mais ainda de luzes, porque estão nas sombras. E prece é luz. Prece é dirigir uma luz sobre aquelas sombras. Muitas vezes, a luz pode mostrar um caminho a ser seguido. E aquele ser que sofre pode estar em busca de uma luz. Não. Negar uma prece, negar uma ajuda, não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres amar o próximo como a ti mesmo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária. Veja bem, nós não estamos dizendo que não deve ter consequência aos atos. Ele vai ser condenado, ele vai cumprir uma pena. Nós estamos falando em auxílios para que ele passe por aquele período e que aquele período, em vez de lhe trazer mais revolta, mais raiva, mais envenenamento para o seu espírito, que possa ser um espírito que esteja se purificando. Seja um espírito que possa estar num momento de reflexão para rever seus atos, repensar os seus atos e poder se aprimorar, se melhorar. Então, nós vamos ver aqui que mesmo porque na justiça de Deus não pode confundir o mal com o bem. Deus é muito claro em o que é o bem e o que é mal. Ora, nesse caso, negar a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Então, veja bem, será que devemos ignorar a potência das preces? Será que devemos acreditar em penas eternas? Tem um outro grupo de pessoas, outros se fundem numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Então, acreditam em Deus, acreditam nas preces, mas não acham mas acham que o que está dado vai ser dado. Se ele foi condenado, é para ele ficar ali e acabou. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo. Essas pessoas se defendem desta forma. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhes apenas submeter-se e adorá-lo. É isso que nos cabe? A gente não tem nada que pedir a Deus? A gente só tem que adorar a Deus? Se a gente não tem nada que pedir a Deus,
né? Óbvio que a gente tem mais que agradecer, como eu disse na preparação do ambiente. Mas Deus nos concebeu ignorantes. Deus nos concebeu como seres a evoluir, a crescer. E para que tenha essa purificação, esse crescimento, essa evolução espiritual, nós temos que passar por várias provas e muitas vezes expiações, porque fomos reprovados nas provas, né? E nesse processo de passar por provas e expiações, nós pedimos força, nós pedimos ajuda, tal qual um aluno a um professor, quando quer entender a matéria, quando quer acertar. Então, nós pedimos a Deus forças, nós pedimos a Deus sabedoria, nós pedimos a Deus paciência, nós pedimos a Deus clareza. Nós somos seres pedintes. E muitas vezes pedir nessa linha do que eu estou falando, né? Não pedir para ganhar na loteria ou pedir para, né, coisas materiais, mas a gente pede para Deus, né, ferramentas, instrumentos para que a gente possa conseguir nesta caminhada de fato evoluir. E pedir, reconhecendo que nós somos seres falhos, que nós somos seres incompletos, que nós somos seres ignorantes, que nós somos seres que temos ainda muito que aprender, é o exercício da humildade. E nós temos que aprender a ser humilde. Faz parte do processo de ser purificado sabermos praticar e reconhecer a humildade. Então, nesta ideia de que não adianta a gente pedir nada para Deus, tem uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, a ignorância da lei. Tem uma ignorância aí sobre a lei divina. Principalmente no que fala sobre a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então veja bem, tem uma falsa interpretação sobre o que é a imutabilidade da lei divina. A lei divina fala que todos nós nascemos ignorantes e vamos nos tornar espíritos purificados, espíritos elevados. Nós vamos alcançar a evolução. A diferença é no ritmo, no passo a passo. Alguns de nós têm passos mais largos, seguem o caminho. Alguns de nós têm passos mais curtinhos. Alguns de nós vai para os desvios. Alguns de nós para e dá uma sentada. Alguns de nós fica com medo e fica paralisado. Somos diferentes no caminhar. Alguns de nós têm cãibra, dores. Mas isso não quer dizer de que nós não podemos a cada momento recebermos auxílios através das vibrações, através das preces, para que possamos aliviar as nossas dores, para que possamos ter clareza em nossa mente nas nossas escolhas do dia a dia. Lembre-se, podemos fazer prece para encarnados e desencarnados. E aqui nós estamos falando dos espíritos sofredores, ou seja, pessoas que já desencarnaram e que sofrem consequências da sua última encarnação. Ou seja,
vieram, fizeram uma tarefa de casa e agora foram de novo para a erraticidade, ou seja, no plano espiritual, e estamos lá prestando está lá prestando a sua continha. E chega lá, ele está sofrendo, porque ele não entende, ou ele está sofrendo porque ele não teve bom comportamento, digamos assim, não é? E aí, assim, não, olha, ele vai ter que pagar, não tenho nada que fazer por ele. Nós estamos vendo de que, assim, sim, ele vai ter as penas temporárias, mas vai lhe ser dado novas chances. E isso depende, também lá, ele tem um ritmo. Também lá no plano espiritual, ele tem o livre-arbítrio e tem o seu ritmo. E as nossas preces tanto auxiliam os encarnados aqui de fortalecimento e de clareza, também os ajudam lá. Chegam até eles os nossos pedidos e as nossas preces. Então, ele vai cumprir o que ele tiver que cumprir. Só que uma coisa é a gente carregar uma mochila ou uma mala sem conseguir ter forças para isso, ou não querer carregar a mala porque a gente acha que não tem que carregar, né? A gente não percebeu que, opa, isso sou eu, aqui, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque a mala é ali, a mala é minha, o peso que tem ali foi produzido por mim, então eu tenho a ver com isso, né? Não fico me lamentando, ou bravo com isso, com aquilo, ou presa nas coisas aqui que eu deixei, porque eu não queria carregar aquilo, eu queria levar tudo comigo. Seja qual for a fonte do sofrimento, é importante que ele possa se despertar. E despertar para o auxílio, a ajuda. Ele vai, em qualquer plano que o nosso espírito ou que os espíritos estejam, eles sempre estarão sendo amparados. Alguns permitem esse amparo, outros não. Outros até os repelem. Nossas orações podem auxiliar, inclusive trazendo uma luz para que esse processo seja visto e que a escolha possa ser melhor feita. Então, nós estamos nessa conversa de hoje falando dos dogmas das penas eternas. É um dogma, ou seja, é uma crença da qual nós espíritas não acreditamos, né? Então, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos, o seu arrependimento. É inútil todo o desejo de melhorar-se, estar condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por tempo determinado, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ela então possua melhores sentimentos? Só porque passou o tempo? Então tem lá, você vai ficar aqui 20 anos fechado nessa sala. E só o fato de ter passado 20 anos vai fazer com que você saia de lá melhor? A gente pensa isso de verdade? Ou precisa acontecer alguma coisa a mais do que só passar o tempo? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? Só porque ele foi preso, ele vai sair de lá melhor? Se fosse assim, não saíam de lá piores, como a maioria, não é? Infelizmente. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. Ou seja, não conta o arrependimento, não conta o remorso, não conta o sofrimento dele. Não interessa isso. Se ele se arrependeu ou não se arrependeu, é a mesma coisa. Nós vamos tratar do mesmo jeito. Será que é assim que vai acontecer? É assim que acontece? No segundo caso, seria agraciar a um que continua culpado,
né? Então, no primeiro passo, não adianta nada você se arrepender. E no segundo passo, você ficando aí, de castiguinho aí, sentadinho aí, 3 horas, pode sair porque você já melhorou. Aí ele sai e continua fazendo a mesma coisa. Nós beneficiamos, nós demos o indulto só porque ele ficou os 20 anos. Não tem aquela coisa de ver, né? A gente não tem aquela... Até no nosso mundo material, eles não ganham algumas... inclusive o encurtamento da pena ali, se ele começar a ter bom comportamento, se ele mostrar que de fato ele está arrependido. Se aqui no material acontece isso, acha que com a bondade divina ele também não vê isso? Não lê o coração? Nos lê intimamente, inclusive os pensamentos, né? Então, essa questão da imutabilidade é bem questionada, né? A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericórdia. Não estabelece para a pena qualquer duração, né? Qualquer uma dessa duração, ela sempre vai verificar isso. Olha a palavra importante assim. Ela é justa, ela é equitativa, ou seja, ele sabe. Então não é assim, todo mundo vai passar pela mesma coisa e vai sair do mesmo jeito. Não, ele vai ver as individualidades, ele vai ver as razões, ele vai ver os motivos. Ele é justo e ele dá a cada um segundo o seu merecimento, no sentido de que a cada um ele sabe qual é a medida que cada um precisa. Ou seja, resumindo, né, essa questão, a gente verifica, né, que essa crença, ela se resume em: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto o arrependimento. Olha que interessante isso, né? Então, em momento nenhum, né, a gente vê que crenças que falam do castigo, da pena eterna, ou morreu, acabou, vai lá, vai esperar o juízo final, tal, ela está considerando que o espírito continua a sua jornada e ele pode continuar a sua jornada de forma diferente. Essa viagem, essa passagem que ele faz do mundo material para o mundo espiritual é uma possibilidade de transformação que ele pode ou não aproveitar. Por quê? Porque lá o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. As coisas não passam em branco. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição, ou seja, que fique sem a consequência. Aqui fala em punição, mas nós estamos falando de que assim, é uma consequência. Se for do bem, terá bons frutos. Se for do mal, vai ser uma punição. Mas é uma consequência. Outra questão, olha lá, vou repeti-la. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta.
Então veja bem, não é todo mundo da mesma coisa. Cada um será visto no seu todo e na profundidade do que faz. E olha aqui, indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, pois fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, a todo momento tem esta possibilidade. Não adianta eu pisar no pé e ficar pedindo desculpa. Piso no pé e pedir desculpa. Eu posso pisar no pé e pedir desculpa. Uma vez vai ser aceito. Piso no pé, vai ser desculpa. Opa, mais ou menos. Podia ter sido mais atento. Pisou no pé e ficar pedindo desculpa, fala assim, opa, acho que não é de desculpa que você precisa. Você precisa parar e pensar no que você está fazendo. E a lei divina é assim. E não é uma lei de punição, é uma lei de justiça. Espera um pouco, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua parte? Então, olha lá, a prece pelo outrem não pode alterar os desígnios de Deus, mas pode, com certeza, proporcionar forças, esperanças e alívio nas suas provas. Olha que mensagem importante. Olha que força a prece tem. Imagine para os espíritos sofredores. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, para verificar se é mesmo verdadeiro arrependimento, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Então, que as nossas orações sejam para aliviar, fortalecer, dar esperança e esclarecimento de que o arrependimento, a reparação, o perdão e ser perdoado pode nos salvar, pode nos propagar a evolução e salvar de fato o nosso espírito e os espíritos sofredores desses sofrimentos. Então, a lei tal lei imutável, essa lei que acabamos de dizer, né? Está em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. É aí que a gente entra. É aí que as nossas preces entram. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que carecem, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei. Também sua, a lei de amor, de caridade, de execução, em que desse modo ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Olha só a amplitude do que é caridade. Preces também é caridade. E como um mundo
material e imaterial, o mundo espiritual, carece de preces. Portanto, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores é um grande ato de amor. Não economizamos preces, grupos de oração, de doação, de vibração. É prática de caridade, é prática cristã. É importante fazermos isto para emanar energias positivas ao nosso redor e para o universo, para todos os seres, em todas as dimensões. E são atos que devem vir do coração. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos evoluídos em consonância às leis divinas e que possamos propagar essas energias, que possamos ser instrumentos de luz, como na oração que São Francisco nos ensinou. Então, hoje a nossa conversa, a nossa reflexão foi sobre a importância da prece, o poder da prece e o quanto ela é válida, o quanto ela é útil, o quanto ela pode aliviar e trazer esperança. Esperança, inclusive, de um mundo melhor nesta dimensão material e na dimensão espiritual. Que Jesus continue, a sua proteção para conosco, Ele nunca nos abandona, mas que possamos serem aprendizes mais esforçados do quanto de potência o nosso pensamento tem e o nosso amor pode ter. Ficamos por aqui hoje, agradecendo ao plano espiritual esta oportunidade de termos conversado aqui hoje sobre a prece. Para findarmos então o nosso encontro de hoje, agradecemos aos nossos mentores individuais, ao mentor da Casa Lauro Machado, fazendo novamente a prece que o Pai nos ensinou, pois esta prece foi o maior presente que Ele nos deu e toda a sua sabedoria está contida nesta prece, apoiado também pela Virgem Maria. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, orai por nós, Senhora, para que tenhamos forças para seguirmos o nosso caminho de evolução. Obrigada por este momento de reflexão e de aprendizagem. Fiquemos em paz e que tenhamos semanas e dias com muita paz e luz, seguindo as leis divinas.